Olá, eu sou José Maria Santarém e é com grande satisfação que faço esta apresentação para a Academia Iron Power, coordenada pelo meu amigo Bareta e pelo seu filho Vinícius. Conheço o Bareta há muitos anos, visto que era assíduo frequentador dos cursos de musculação promovidos pela Federação Paulista e Confederação Brasileira de Culturismo e coordenados por mim durante mais de 30 anos. Hoje vamos falar um pouco sobre a importância da atividade física e particularmente da musculação na prevenção da Covid-19. Uma alimentação bem equilibrada também é fundamental, com ênfase na ingestão adequada de proteínas de alto valor biológico. Não podemos esquecer dos cuidados essenciais, como o uso de máscara, o distanciamento social e a lavagem das mãos. Lembrando que a vacinação é o único recurso que realmente poderá controlar esta pandemia. O fato de que algumas pessoas apresentam reações desconfortáveis após a vacinação nada significa, sendo apenas uma reação particular do organismo de algumas pessoas aos componentes da vacina. A Academia Iron Power presta o seu atendimento com todos os cuidados de segurança e está muito bem equipada. Nosso assunto hoje é musculação e Covid-19. A título de apresentação, eu sou José Maria Santarém, médico fisiatra e reumatologista, doutor em medicina pela Faculdade de Medicina da USP, professor da Escola de Educação Permanente do Hospital das Clínicas e diretor do Instituto Biodelta. Junto à Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, sou consultor para exercícios resistidos. Exercício resistido é a denominação mais acadêmica para aquilo que conhecemos popularmente como musculação. São os exercícios com pesos, exercícios realizados contra resistências. Na área do treinamento esportivo, estes exercícios são conhecidos como exercício de força ou treinamento de força e na fisioterapia como mecanoterapia. Durante mais de 30 anos, eu fui dirigente das federações esportivas na área do culturismo, que é a musculação de competição. Então fui presidente de federação, diretor técnico, diretor de arbitragem. E atualmente coordeno o Instituto Biodelta, que é uma instituição dedicada às aplicações, ensino e pesquisa do treinamento resistido. Especificamente com relação à Covid-19, é preciso algumas considerações iniciais. Trata-se de uma infecção pelo vírus SARS-CoV-2 que produz no organismo uma inflamação generalizada. 40% dos infectados são assintomáticos, 40% apresentam sintomas leves e apenas 20% precisam de internação hospitalar. A taxa de letalidade é 3%, em torno de 3%, que chega a 15% se considerarmos somente os internados, né? E um detalhe, 45% dos internados têm menos de 60 anos, portanto não é uma doença de idosos. Essa infecção, como já disse, provoca uma inflamação generalizada no organismo. Sarcopenia, que é a perda de massa muscular, ocorre em 80% dos recuperados. E o sintoma básico é fraqueza muscular, conhecido como miastenia. Para se ter uma ideia da importância da imobilização no leito, 7 dias de imobilização levam à perda de 5,5% da massa muscular das pessoas. Imagine 30 dias de hospitalização. A imobilização é um dos fatores que leva à perda de massa muscular, a chamada sarcopenia. Outro aspecto bastante frequente nos recuperados, 80% dos recuperados da Covid, é a polineuropatia, é a afecção do sistema nervoso periférico, produzindo a fraqueza generalizada, que
que é conhecida como astenia, e também parestesias como formigamentos e outras sensações. A afecção dos pulmões, que é a pneumopatia, também ocorre em 80% dos recuperados, e os sintomas basicamente são tosse e falta de ar. Encefalite, que é a afecção do sistema nervoso central, produz sintomas como perda de memória, dificuldade de concentração, tudo isso no pós-fase aguda, né? Depressão, pode chegar a desencadear quadros de demências ou até mesmo de psicoses. E um aspecto muito importante, no pós-Covid, após a fase aguda, 30% dos recuperados apresentam miocardite, que é a inflamação do coração, que pode ser assintomática, a pessoa não sente nada, pode ter insuficiência cardíaca, pode ter arritmia, mas o que importa é que existe risco de morte súbita na prática de exercícios físicos. Então, muito cuidado com as pessoas quando pretendem e precisam praticar exercícios no pós-Covid. A Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte recomenda que ninguém que teve Covid comece a fazer exercício sem uma avaliação médica. E que o que os médicos devem solicitar é um eletrocardiograma e uma dosagem de troponina, que é uma enzima que detecta a inflamação do coração. Os exames estando normais, as pessoas podem começar com exercícios leves. Qualquer tipo de exercício, mas exercícios suaves. Se aparecerem sintomas ou se os exames estiverem anormais, as pessoas vão precisar de uma ressonância nuclear magnética. Se for confirmado o diagnóstico de miocardite, a pessoa vai precisar se afastar de exercícios por prazos prolongados, geralmente de 3 a 6 meses, e ficar sempre em segmento com o médico cardiologista, que vai liberar para exercícios quando achar que é seguro. Muito bom. Agora, qual é a relação da atividade física com a Covid-19? Olha um estudo interessante, um estudo de 2001, um estudo internacional, observou ou documentou que as pessoas que eram ativas fisicamente antes da internação ou antes do adoecimento foram comparadas com aquelas que eram inativas, que não faziam exercícios. Então, aqueles que eram inativos tiveram 3 vezes mais hospitalização, 3 vezes mais necessidade de UTI e 6 vezes mais mortes em relação aos indivíduos ativos. Então fica bastante evidente que a atividade física é um fator de proteção para a má evolução da Covid-19. Agora, o que é um sedentário, o que é um sujeito ativo, o que é uma pessoa inativa? O ponto de corte aí é gasto calórico semanal. 600 calorias por semana gastas em atividade física separam os sedentários dos ativos. Por quê? Porque as pessoas que gastam mais do que 600 calorias por semana têm menos doenças em geral. E quem gasta menos tem mais doenças. Então, o ponto de corte são as 600 calorias semanais. Se a pessoa fizer uma atividade suave, como por exemplo caminhar, para gastar 600 calorias por semana, vai precisar de 30 minutos 5 dias por semana. Se a pessoa fizer uma atividade mais intensa, como por exemplo correr ou musculação, para gastar 600 calorias vai precisar de menos tempo. 20 minutos, 3 dias por semana é suficiente. Em 2008, o Departamento de Saúde dos Estados Unidos publicou uma orientação para a população e para os profissionais e que foi depois referendada em 2020 pela Organização Mundial de Saúde, também com um posicionamento sobre atividade física. Bem, essas publicações que se baseiam em muitas evidências científicas são muito claras em deixar bem explicado que qualquer tipo de atividade física com gasto calórico acima de 600 calorias já é importante para a saúde.
Gasto mínimo de 600 calorias por semana. Bom, outra coisa que está bem claro nos textos dessas duas publicações, tanto exercícios aeróbicos como exercícios resistidos, que é a musculação, são benéficos para promover saúde. Não é só com relação à Covid, é saúde em geral. Trabalhos atuais não permitem definir superioridade de um desses exercícios em relação ao outro. Isso está muito claro nessas publicações. Também está textualmente na publicação da Organização Mundial de Saúde. A melhor atividade física é aquela que é agradável o suficiente para ser feita regularmente. Então as pessoas devem escolher a atividade física que mais gostam para que façam aquilo com regularidade e consigam gastar mais do que 600 calorias por semana. Agora, essas entidades, no final das suas apresentações, apresentam uma sugestão para a população que não sabe o que fazer em termos de atividade física. E qual é a sugestão? 150 minutos de caminhada por semana, que é equivalente àqueles 30 minutos, 5 dias por semana, né? São 150 minutos por semana, e 2 sessões de musculação, que é o mínimo para obter progressos. Então, isso é uma sugestão como mínimo semanal. E o que é que muitos profissionais e a população em geral está entendendo? Que todo mundo precisa fazer 150 minutos de caminhada e 2 sessões de musculação por semana. Não é essa a mensagem. Isso é uma sugestão para quem não sabe o que fazer. Ficou bem claro que qualquer atividade física é útil desde que gaste 600 calorias por semana ou mais. Olha um trabalho interessante agora em relação à Covid, é um trabalho do grupo de estudos do Hospital das Clínicas sobre Covid-19. Né? As pessoas que foram internadas foram avaliadas com relação à força muscular e com relação à massa muscular. Aquelas pessoas que tinham maiores níveis de força e massa muscular tiveram um tempo de permanência no hospital 25% menor. Então, trabalhos anteriores já citados sugerem que a atividade física prévia à internação favorece uma boa evolução, e este trabalho mostra que força e massa muscular também estão relacionadas com uma melhor evolução da doença. A baixa massa muscular, os baixos níveis de massa muscular, consequentemente de força, estão correlacionadas com maiores incidências de doenças cardiovasculares, o diabetes mellitus, osteoporose, quedas, disfunção, imunodepressão e mortalidade. Não é bom ter pouca massa muscular. Este aqui é um trabalho muito interessante também, recente, é uma publicação do Ministério da Saúde documentando que em relação a 2019, em 2021, as doenças crônicas na população brasileira aumentaram cerca de 50%. Obesidade, diabetes, câncer, doenças cardiovasculares. E a explicação que se dá para isso, que se atribui a isso, é a diminuição da atividade física pela população. Agora, como é que a atividade física se correlaciona com melhores níveis de saúde? Bom, primeiro é preciso entender que no sedentarismo, quando as pessoas não fazem exercícios, existe aumento de substâncias que induzem inflamação no organismo. Então, o organismo das pessoas sedentárias apresenta um estado inflamatório basal mais elevado do que as pessoas ativas. Isto é muito ruim, porque este estado inflamatório basal aumentado favorece a ocorrência de aterosclerose e de resistência à insulina, que são 2 fatores implicados na origem das doenças crônicas. Doenças cardiovasculares, hipertensão, diabetes, obesidade e diversos tipos de câncer. Bom, a atividade física é melhor definida como contração muscular.
frequentemente com movimento do corpo, mas nem sempre com movimento. O trabalho braçal, por exemplo, o trabalho físico, exige muita contração muscular e nem sempre você tem movimento. Então, a melhor definição para atividade física é contração muscular. O que a contração muscular faz de importante? Produz substâncias anti-inflamatórias, conhecidas como miocinas. Estas substâncias vão diminuir o estado inflamatório basal do organismo. E o detalhe é que o exercício resistido, a musculação, já foi identificada como o exercício mais eficiente para produzir miocinas. Então, por intermédio da produção de miocinas, pela contração muscular, nós diminuímos o estado inflamatório do organismo e, consequentemente, evitamos doenças crônicas. Um trabalho interessante com relação à perda de massa muscular, que é a sarcopenia, demonstra que o exercício resistido é o mais eficiente para reverter a sarcopenia dos idosos, né? Porque uma coisa é promover saúde em geral, todo exercício faz isso, o exercício resistido faz muito bem, mas quando a pessoa começa a apresentar sarcopenia, seja pelo envelhecimento ou seja por uma doença inflamatória como é a COVID, é preciso recuperar e essa massa muscular e força. E o exercício resistido é o mais eficiente. Existem situações de fragilidade para as quais os exercícios resistidos estão sendo muito indicados. Eles podem ser adaptados para situações de fragilidades em geral, como a fragilidade do envelhecimento, fragilidades da imaturidade, né, por crianças, adolescentes, jovens, constituição genética. Existem pessoas que são frágeis constitucionalmente, gestação, que é outra situação de fragilidade, e doenças crônicas em geral. Então, o exercício resistido, além de ser muito eficiente, ele é muito seguro porque pode ser facilmente adaptado para situações de fragilidade. Eficiência e segurança, então, são as razões para que se pense em exercícios resistidos em situações de fragilidade. Eficiência em que aspectos? Melhorar composição corporal, isso significa que o exercício resistido é o mais eficiente para fortalecer os ossos, é o mais eficiente para aumentar a massa muscular e é muito eficiente para estimular a diminuição da gordura corporal. Isso é composição corporal. Também o exercício resistido é muito eficiente para promover funcionalidade. O que é a funcionalidade? É a aptidão física, mas na medida adequada para a pessoa realizar confortavelmente os esforços da vida diária. Então, todas as aptidões são importantes, mas a força é a mais importante. E o exercício resistido melhora todas as aptidões, mas particularmente a força. Então é muito importante para a funcionalidade. E para a saúde em geral, como nós já vimos, pela produção das miocinas. A segurança dos exercícios resistidos se deve a sobrecargas controladas. Nos exercícios, qualquer tipo de exercício, sempre ocorrem sobrecargas. Sobrecarga é aumento de função. Então nós temos compressões, trações, torções, aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão arterial, tudo isso são sobrecargas. No exercício resistido, essas sobrecargas estão controladas. A segurança cardiológica do exercício resistido, particularmente, é muito grande por ser um exercício intervalado. O que é um exercício intervalado? É aquele feito com intervalos de descanso. Então a pessoa faz alguns movimentos e para descansar. Faz outros movimentos e para descansar. Então o que acontece com a frequência cardíaca e com a pressão arterial? Quando a pessoa está fazendo os movimentos, esses parâmetros vão se elevando. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial. Quando a pessoa para descansar, ocorre diminuição dos valores desses parâmetros. Então, no descanso, esses parâmetros voltam
ou ao normal ou quase ao normal, de tal maneira que a continuidade do programa de exercício, da sessão de exercícios, nunca vai levar a aumentos muito grandes, nem da frequência cardíaca, nem da pressão arterial. Portanto, os exercícios resistidos, eles têm a eficiência dos exercícios intensos associada com a segurança dos exercícios suaves. Os exercícios suaves têm baixas sobrecargas. Os exercícios intensos têm sobrecargas mais altas. É o caso do exercício resistido. Mas a segurança não é por sobrecarga baixa, é por sobrecarga controlada. Bom, basicamente eram estas as mensagens que eu queria trazer sobre musculação e Covid. Eu deixo o contato aqui, o nosso site do Instituto Biodelta, né? Nós trabalhamos, como já dito, apenas com exercícios resistidos, não só no atendimento de pessoas, mas temos cursos para profissionais, cursos para leigos, projetamos equipamentos, né, tanto profissionais quanto residenciais. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Instituto Biodelta, está aí o nosso site. Nós estamos localizados fisicamente em São Paulo, na Avenida Doutor Arnaldo, né? Estamos abertos a visitações nessa fase de pandemia com agendamento. E essas são as nossas atividades que podem interessar alguns de vocês. E basicamente agradeço a atenção e fico à disposição aí no nosso site para eventuais dúvidas.